A gente deixa o ministério, mas não deixa a amizade, irmão. A amizade cristã, a porta está aberta. E nós louvamos a Deus por mais uma família que Deus nos permitiu trabalhar 10 anos. O privilégio é meu, irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos servos. A gente deixa raízes, a gente às vezes sofre uma arrancada de raiz, mas eu creio que se tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo a Igreja Batista. Teria vindo há 10 anos atrás. Se hoje tivesse que repetir, eu teria voltado de novo, né? Talvez feito algumas coisas diferentes, mas o fato é que eu louvo a Deus por tudo que Deus me deu para fazer. Então eu gosto de olhar para trás e louvar a Deus por tudo, e sabendo das minhas dificuldades ou das minhas limitações, né? Ainda assim Deus me colocou aqui. Certamente alguma coisa ficou e vai ficar. A história foi escrita, com certeza, com algumas vitórias. Então vamos voltar ao nosso texto, irmãos, depois desse ato tão importante, né? E vamos estar assim olhando e analisando, prosseguindo para o alvo. Paulo, ele tinha uma preocupação com aquela igreja. Aquela igreja estava vivenciando uma batalha muito grande. E alguns irmãos estavam falando da volta de Jesus e questionando sobre a volta de Jesus. E na verdade Paulo começou, e sabia que havia uma perseguição muito grande. E Paulo então tem que exortar aquela igreja a que a igreja continue lutando, a que a igreja continue perseguindo o alvo. E a primeira coisa que a gente pode notar nesse texto aqui, irmãos, logo no versículo 12, Paulo fala assim: não que eu já tenha alcançado, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo, ele se sente como alguém alcançado. Ele não se sente perfeito, mas ele sente que precisa continuar a caminhada. A primeira coisa que a gente pode notar aqui, irmãos, é um perigo da ilusão espiritual. Muitas vezes nós nos iludimos espiritualmente falando e caímos em dois extremos. Paulo apresenta um meio termo aqui, mas o extremo que nós podemos cair, primeiro, achar que nós somos melhores do que nós realmente somos. Por exemplo, a igreja de Sardes, capítulo de Apocalipse 3:1, diz o seguinte: tens nome de que vives e estás morta. Era uma igreja que pensava que estava viva e estava morta, então ela achava que era mais do que realmente era. Então esse é um perigo espiritual. Outro perigo está em Apocalipse 3:17, a igreja de Laodiceia. Vangloriava-se a respeito de sua riqueza, mas aos olhos de Deus, Deus olha para aquela igreja e diz: tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho que de mim compres ouro refinado, para que tenha riquezas, colírio para que vejas, e vestes brancas para que te vistas. Juízes, Sansão, ele passa por essa experiência, pensou que ainda tinha força, quando na realidade havia perdido a sua força, por causa de uma infidelidade. Então, meus irmãos, a grande questão, quando Paulo começa a dizer que nós ainda não alcançamos, mas não julgo que haja alcançado, mas eu vou perseguindo algo. Então, o primeiro desafio para nós é nós sabermos qual é a nossa posição espiritual hoje. Não acharmos que somos mais do que somos e nem também subestimarmos o nosso trabalho, de que nós de fato não somos tudo aquilo. Nós temos uma posição, Deus nos deu um chamado, uma herança, não podemos ser mais nem menos. Mas aí Paulo então apresenta o ideal. Ele não se enganava a respeito de sua própria vida espiritual. Ele sabia que precisava prosseguir para conquistar o alvo proposto por Deus. Então ele diz na sequência do versículo: mas uma coisa faço, esqueço-me das que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o soberano prêmio, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu creio, amados irmãos, que a receita de Paulo está justamente nisso. O ideal é difícil, encontrar um meio termo é difícil. Geralmente é tudo ou nada, nós sempre somos assim, somos extremistas muitas vezes. É difícil você equilibrar o meio termo, difícil você disciplinar-se para que de fato a gente tenha as duas coisas andando juntas. Mas na vida espiritual nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E é claro, meus irmãos, que quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo,
quando nós olhamos aqui, nós já andamos um longo caminho, como Paulo tinha já andado um longo caminho, mas já é hora de parar. Esse longo caminho já fizemos bastante, já fizemos mais do que o outro. Nunca é o bastante, porque ainda estamos a caminho, somos peregrinos. Então o crente não tira férias. Para o crente não há tanto trabalho, nós já fizemos e temos que continuar fazendo. Cristo, ele só entregou a sua vida quando de fato tinha feito todo o trabalho. E alguém disse que Deus trabalha conosco até o último suspiro. Ele não perde nenhum segundo sequer. Eu estou quase morrendo, já estou velho, isso, aquele outro. Deus, ele quer que você trabalhe até o último suspiro. Ainda há um longo caminho em rumo à perfeição, rumo à estatura do varão perfeito. Ainda tenho muito que crescer, muito que aprender. Se alguém pensa que não tem nada para aprender ou pouco para aprender, de fato ele já está perdendo muito, porque a ideia é continuar, batalhando. Não importa o quanto eu ore, quanto eu pregue, quanto eu já tenho feito, quantos anos estão no ministério, quantos anos estão trabalhando nesse cargo, naquele cargo. Não importa que hoje, o que eu devo fazer hoje, o que fiz ontem foi importante, mas o que eu faço hoje, o que eu vou fazer amanhã, como é que está a minha vida? E aí então agora vem o segundo ponto muito importante. Paulo, consideramos que por esse texto ele era um interno insatisfeito. Bem, vamos analisar bem a palavra insatisfação. Não é insatisfação de coisas que nós não gostamos, não é insatisfação de uma coisa que a gente acha que não está certa. A insatisfação de Paulo era no sentido espiritual. Ele sabia que por mais que ele tivesse feito muito tinha que fazer ainda. Então a ideia de que nós nunca fizemos tudo, esse sentimento o crente tem que fazer, porque não chegamos ainda lá, ainda estamos a caminho, somos peregrinos, não chegamos no porto final. Eu preciso continuar a caminhada, e a insatisfação me leva a querer andar mais, a fazer mais alguma coisa, a dar mais um passo. Insatisfação no sentido de que eu não estou ainda feliz com tudo que eu já tenho, Deus me deu, ou tudo aquilo que o conhecimento que eu já tive, já cresci, a experiência. Sempre tem um desafio a mais, sempre tem um desafio a mais. A gente vê algumas pessoas já idosas fazendo faculdade, de vez em quando aparece na televisão. Uma senhora há pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás, ela resolveu fazer, depois de aposentada já, mais de 60 anos, ela foi lá e fez inscrição para direito, porque o filho era advogado, o marido era advogado, o outro filho era advogado, toda a família, e ela então foi lá e o sonho dela era fazer direito. Já tinha aposentado, já tinha cuidado dos filhos, e ela foi lá e ninguém sabia, porque assim, se eu não passar, ninguém vai ficar sabendo mesmo, mas de repente veio a notícia, ela passou e foi chamada, porque ela tinha que ir lá fazer matrícula, e nesse dia ela dá a notícia para a família, e a família vai orgulhosa levá-la para fazer. Deve estar cursando ainda, porque isso faz pouco tempo atrás. Então, amados irmãos, a gente fica imaginando que sempre há o que fazer, sempre há mais um passo. Então essa insatisfação é importante. Não fique onde você está, avance para frente, continue a batalha. É importante por onde você já passou, o que você já fez é importante, nada se joga fora, fica sedimentado como o alicerce. Mas mais importante ainda é saber para onde você se dirige, qual é a direção que você está indo. Você está em direção ao plano de Deus, você está fazendo aquilo que Deus planejou na sua vida, você está indo em direção àquele ponto que Deus quer te carregar para que você possa de fato fazer algumas coisas importantes na vida. Paulo tinha um segredo: não deixarei meu passado impedir o meu futuro. Às vezes o passado, o pecado ou algumas batalhas perdidas no passado nos envergonham e nos atrapalham a caminhar para frente. Muitas vezes nós nos envergonhamos do passado, e às vezes Satanás fica jogando sempre em rosto: você fez aquilo, aquilo outro, então você não serve para ser líder, você não serve para cantar, você não serve para fazer isso, aquilo outro, você não serve para ensinar ou outras coisas que na vida cristã nós queremos fazer. Mas Paulo, ele tinha um passado triste não porque ele era imoral, triste não porque de fato ele era uma pessoa desleixada, pelo contrário, pelo zelo que ele tinha e pela hombridade que ele tinha,
ele chegou a assassinar, ele chegou a participar da morte de Estevão, ele foi um blasfemador, um perseguidor da igreja. Mas pelo zelo da obra, aí um dia Deus pegou aquele zelo que ele tinha e disse assim: Paulo, por que tu me persegues? E aí Paulo cai: quem és tu, Senhor? Paulo reconhece na hora que era uma voz aparentemente tão desconhecida, mas que imediatamente se tornou conhecida. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. E aí Paulo torna-se agora perseguido. Paulo torna-se aquele grande missionário de todos os tempos. Então Paulo não deixou nada do passado dele envergonhá-lo para que ele pudesse avançar. Então o segredo de fato é que o passado ele foi enterrado, o passado ele foi vencido. O passado, Deus, quando nos deu uma nova oportunidade, Ele confia em nós, Ele não lembra do passado. A Bíblia diz que os nossos pecados Ele joga no mar do esquecimento. Então Deus, Ele sempre quer que nós avancemos. Sempre vamos ter uma segunda oportunidade, sempre temos uma segunda chance. Nenhum crente vai achar que de repente ele fez uma coisa tão errada que não pode continuar, ou não pode refazer, ou começar de novo. Paulo tinha que esquecer os pesares, tinha que esquecer pesares. Mas também Paulo tinha que esquecer algumas glórias passadas. Paulo foi chamado por Deus até o terceiro céu. Diz ele que, contando a experiência, eu conheço um homem que, não sei se no corpo, fora do corpo, ele foi trasladado até o terceiro céu. E diz ali que ele ouviu coisas que ao homem não é lícito ouvir. E eu creio que Deus fez isso com Paulo para que Paulo pudesse, como sendo aquele trem que puxava todos os vagões da história da salvação, ele não podia errar nenhum milímetro para que não houvesse nenhum desvio mais tarde. E Deus então colocou Paulo frente a frente na eternidade. Olha, Paulo, é assim, assim. E Paulo teve uma experiência tão marcante. E Paulo podia dizer assim: puxa, eu de fato eu sou um santo, eu sou o homem mais importante do apostolado. Hoje nós temos alguns homens, grandes homens aí da mídia, que eles mudam o nome para apóstolo, e cada vez eles querem arranjar um título. Não tem mais um título maior que apóstolo, e se tivesse eles iriam querer colocar um nome maior que apóstolo, porque acham que o nome tem poder, ou esse nome dá autoridade. E Paulo, ele chegou até o terceiro céu, foi arrebatado. João caiu aos pés de Jesus, quando Jesus já era ressurreto, e João ouve aquelas palavras de Jesus. Ele vê aquela visão de Jesus se manifestando lá no Apocalipse, vestido totalmente de vestes talares e pés reluzentes. Era a figura do Cristo vitorioso, e João viu aquilo, e João estava na ilha de Patmos, e ele não se vangloriou daquilo. Então as glórias passadas, Paulo também não podia deixar que aquilo pudesse atrapalhar o seu futuro. E com tudo isso Paulo diz: olha, eu ainda não julgo que haja alcançado. Se Paulo não alcançou, irmãos, o que eu alcancei então? O que nós alcançamos? Mas o desafio é que a estatura é varão perfeito. A estatura é que todos podem caminhar, e o mais longe possível. Não tem distância para você deixar de caminhar. Não tem alguém que vai mais na frente ou não. Não tem um crente que é melhor que o outro. Nós todos temos uma participação importante. Se Deus deu 10 talentos para Paulo, Paulo usou 11 talentos. Ele se esforçou ao máximo. Ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi dado como morto, senão ele teria matado mesmo. Mas Paulo, ele tinha recebido talentos, foi preparado, foi forjado, e Paulo se entregou totalmente. Às vezes você vai pensar: puxa, eu não tenho muitos talentos, só tenho um. Não enterre esse um, prossiga para o alvo. A ideia é que nós devemos prosseguir aonde nós estivermos, que a caminhada é nossa. Deus nos deu esse chamamento de caminhar com. Nós somos chamados o caminho. Eu creio que o melhor nome que foi dado para o cristão, o caminho, os do caminho. Não tinha nome, não tínhamos nome ainda, não era nem chamado de cristãos. Cristãos é derivado de Cristo. E então, nem ainda tinham chegado a ser chamados de cristãos. Mas então, na falta de alguma ideia, alguém diz: olha, esses aí são os do caminho. E mais tarde então foram chamados de cristãos. E eu creio, amados irmãos, que hoje, mais do que cristão, do que crente, do que evangélico, nós temos que ser os do caminho. Mas caminho que continua prosseguindo, perseguindo algo. Essa palavra perseguindo, eu estava dando uma olhada no grego. Essa palavra prosseguir para o alvo é a ideia de alguém que vai em direção a uma caça. A ideia de que alguém persegue, ou prossegue, ou vai até chegar a encontrar a caça, e aí efetua a caça.
Mas não para nessa caça, porque é apenas uma refeição, e vai na outra caça. Então a ideia, meus irmãos, é prosseguir, é continuar sempre, nunca parando, nunca olhando para trás, sempre para frente. Essa é que é a ideia. E eu queria, amados irmãos, que a pergunta que a gente podia fazer aqui, e muitas vezes nós ficamos pensando, será que nós já fizemos tudo? Se nós tivéssemos que mudar alguma coisa na nossa vida, o que mudaríamos? Se eu pudesse fazer tudo de novo, o que eu não faria ou o que eu faria? Bom, geralmente nós temos mais coisas que nós gostaríamos de fazer e que não fizemos do que o que fizemos. E às vezes a gente mede o sucesso de um homem não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele desejou e tentou fazer. É claro que parece contraditório, mas os feitos do homem, eles vão muito mais além. E Paulo estava muito mais preocupado com o caráter do que a sua própria reputação. E por isso então ele diz, olha, eu não alcancei ainda. Eu não tenho esse sentimento de que eu já tenho alcançado alguma coisa. Paulo não se vangloriava disso. Paulo se colocava numa posição de que ele continuava perseguindo algo. Então essa é a exortação para nós nessa noite, irmãos. Paulo, ele sabia que ele precisava continuar perseguindo algo. E o mais bonito de que Paulo era insatisfeito, e uma insatisfação saudável, uma insatisfação que diz, olha Paulo, você fez muito, mas ainda precisa fazer mais, tem mais um pouquinho, continue mais um pouquinho. Eu estava vendo um filme um dia desse, e era um filme de um jogador americano. Você já deve ter assistido o filme, não lembro o nome do filme, porque eu não sou bom para guardar o nome de filme, mas o treinador, inclusive, ele era cristão, e ele estava passando por uma crise muito grande, e aí, de repente, ele começou a entender que ele precisava glorificar a Deus mesmo nas perdas, porque ele, de 10 jogos, 11 ele perdia. Então, ele começou a levar os alunos a glorificar a Deus por isso, e não jogar pela vitória, mas jogar porque eram jogadores, eram pessoas que podiam participar da batalha. E aí, então, no treinamento, tinha um que era bem forte, ele disse, olha, eu preciso de você, você precisa ser o mais forte da turma para... Era futebol americano, né? Então tem que fazer beisebol, né? Seria? É futebol americano. Então ele tinha que aquela armadura toda e tinha que enfrentar e derrubar uma porção de gente. E aí, quando ele estava naquele campo ali, e ele pegou, amarrou os olhos do rapaz e disse, olha, agora você vai carregar esse peso aqui até tantas jardas, eu não sei o que, mas era o campo praticamente. E ele então foi chamando ele, e ele foi andando, e quando não aguentava mais, assim, mais um pouco, você está quase chegando, mais um pouco, e ele sem saber onde estava, e de repente mais um pouco, quando ele desabou e não conseguiu dar um passo mais, ele olha para trás e tinha atravessado o campo inteiro. E normalmente você chegava até a metade com aquele peso todo, mas ele tinha força e não sabia. Mas quando aquele treinador diz, olha, mais um pouco, e parece que o cristão é assim, irmãos, a gente tem que andar de olhos fechados às vezes, porque a gente pensa que a gente pode fazer tão pouco e a gente poderia fazer muito mais, irmãos. Em terceiro lugar, irmãos, eu creio que Paulo era um eterno corredor. Paulo, ele diz, olha, eu prossigo para o alvo, soberana vocação de Cristo. A vocação do cristão é ser um cristão, é amar a Deus sobre todas as coisas, é servir a Deus sobre todas as coisas. E a única coisa que Paulo queria perseguir, e o único prêmio que ele procurava era servir a Deus, e por isso ele continuava perseguindo esse alvo. E alvo é uma marca onde os olhos estão fixos para estar chegando lá perto. E aí Paulo então diz, olha, você precisa pegar uma direção, e a direção, Paulo dá um novo significado na sua vida. Não deixou que aquela experiência passada pudesse atrapalhar a sua vida. Ele tinha uma má fama de perseguidor, e de repente quando ele chega, ele demorou para ser aceito pelos discípulos. Deus teve que chamar um para orar com ele e levá-lo para todos os lados, porque ninguém queria saber de Paulo. Todo mundo tinha medo de Paulo. Paulo não tinha boa fama, até que pudessem conhecer de fato que Paulo tinha se convertido. Mas ele não deixou que aquilo pudesse estragar a sua vida. Ele deu um novo significado na sua mudança. O crente tem significado, o crente tem que saber que a sua história é importante diante de Deus. Se você não tivesse a certeza que sua história é importante diante de Deus, então pouca coisa terá valido a pena na sua vida. E a direção nos leva à determinação. Paulo era determinado, ele queria alcançar e alcançou. E ele chega então no final da vida dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, ninguém ainda chegou no final do combate. Até o último dia é dia de combate.
Até a última hora, é a hora de combate. E aí então vem a obediência. Paulo foi obediente e ele obedecia regras espirituais. Paulo, ele nunca passou por cima de ninguém. Paulo nunca lesou ninguém. Paulo nunca usou, até mesmo como a sua cidadania romana, que ele tinha certos privilégios, ele nunca usou para denegrir. Pelo contrário, ele foi um servo obediente. Ele andava debaixo de regras, debaixo da graça de Deus. E aí, então ele nos exorta a uma esperança. Paulo diz: olha, a esperança é a vocação em Cristo Jesus. A esperança é que um dia nós vamos chegar lá. Hoje estamos caminhando para alcançar, porque já fomos alcançados por Cristo. E o que o crente vai alcançar um dia? A eternidade. O que o crente vai alcançar, senão a maravilha de chegar lá e dar um abraço em Jesus Cristo, receber e ser recebido pelo Salvador da sua vida, e dizendo: vinde bendito meu Pai, entra aqui e permaneça aqui para tudo sempre. Eu queria que você fechasse os olhos e pensasse algumas coisas. Você tem colocado alvos espirituais em sua vida, o alvo de prosseguir. A exortação é que essa igreja prossiga, porque há muita caminhada pela frente, e todos nós somos necessários. Ninguém é dispensado da corrida, da batalha, da luta. Ninguém é dispensado. O pastor é só um item nessa batalha, mas Deus vai trazer, vai completar a obra. Que o pastor maior é Jesus. Ele é o meu pastor e é o seu pastor também, e ele vai continuar aqui nessa batalha. Meu alvo me ajuda a chegar onde Deus quer que eu chegue? Faça essa pergunta para você mesmo. O meu alvo leva em conta um relacionamento mais profundo com Deus? Eu tenho o desejo de ler mais a Bíblia, de servir mais a Deus? Os meus alvos vão cumprir o propósito de Deus na minha vida? Eu não sei quais são os propósitos, mas Deus vai esclarecer isso no seu coração. Será que eu vou ter que violar algum princípio para poder chegar lá? Com certeza nenhum deles. Isso vai demandar inspiração, sim, transpiração também, mas determinação. Paulo era determinado. Deus o inspirou, ele transpirou, deu toda a sua vida e deu tudo até o final. Abraham Lincoln, em 1832, ele perdeu o emprego. Em 33, o seu negócio faliu, foi à falência. E todas as eleições que ele enfrentou, perdeu todas elas, mas em 58 venceu. E se tornou o maior dos presidentes dos Estados Unidos. Era um perdedor, mas um perdedor que tinha um alvo de ser presidente, e foi, conseguiu chegar lá. Às vezes somos perdedores, às vezes parecemos perdedores, mas o importante é atingir o alvo de Deus para as nossas vidas, mesmo que isso nos custe o preço de uma derrota, ou que para os homens, ou até para nós mesmos, pode parecer por uma hora uma pequena derrota ou uma perda, mas para Deus é uma oportunidade de dependermos dele para o servirmos na sua seara. Aqui não há derrota em batalha perdida, há desafios. E agora a igreja chega num ponto de receber o maior desafio, de honrar a Deus na caminhada seguinte. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado mais uma coisa fácil. Esqueço-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque eu fui alcançado por Jesus Cristo. Irmão, aquele que é alcançado por Jesus deve alcançar a sua meta. Deus tem uma meta para você. Batalhe com Deus e descubra qual é a meta que Deus tem na sua vida. Qual o propósito, qual o alvo? O que é que você veio fazer aqui? Qual a sua missão? Qual é o seu lugar no reino de Deus? Nenhum crente deve deixar seu lugar vazio no reino. Mas tem que estar posto, tem que estar firme, preparado e pronto. Pai Celeste, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu de poder usar esse púlpito, Senhor, por 10 anos. Não somente esse púlpito, Pai, mas a minha própria vida, Senhor, desgastada no Teu reino, mas certamente, o Pai, alimentado e acrescida de experiências, de bênçãos, de alegrias, de vitórias, de derrotas, de frustrações, de tristezas. Mas, Pai, tudo isto
deve ser imputado na tua conta, porque o Senhor sofreu muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso, ó Pai, a alegria de ser pastor, a alegria, Pai, de poder influenciar vidas, de participar de vidas, de fazer alguma coisa no Teu reino, Deus. E eu te louvo por esse privilégio. E agora, Pai, eu quero colocar em Tuas mãos. E permita, Senhor, que ainda tenha o privilégio, a oportunidade de continuar pastoreando. E nós sabemos, ó Pai, que o pastor sempre é pastor, mas ele precisa de um rebanho, Pai. Cuida da minha família, abençoa a minha família, meus familiares, a Uri que está longe, a Johannes, minha esposa, Pai, dá saúde para ela, saúde psicológica, espiritual, física. Fica com essa igreja, coloca Teus anjos na porta dessa igreja, fortalece cada crente, ó Pai, que Teu Espírito, Pai, possa permitir que todos possam estar debaixo da Tua graça e misericórdia. E agora que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todo Israel de Deus e sobre essa igreja desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nesse espírito vamos estar ainda ouvindo uma música especial, encerrando nessa série. E depois